E aí, galerinha do 8º ano, começando aí mais uma aula de Geografia, professor Rogério. Fica de olho aí na tela, não perca tempo, porque a aula está começando. Vamos lá! Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre capitalismo e espaço mundial, parte 3, que é a continuação do nosso conteúdo sobre as fases do capitalismo. Então, durante essa aula a gente vai abordar temas sobre capitalismo financeiro, capitalismo também informacional. Então fica de olho na tela, que a gente já estudou, já vem estudando sobre as fases, estudamos um pouquinho sobre o capitalismo comercial, que foi a primeira fase do capitalismo, que foi muito importante para o acúmulo de riqueza, e esse acúmulo de riqueza gerou o quê? Grandes contribuições, grandes investimentos na primeira fase da Revolução Industrial. Então o capitalismo comercial, é só lembrar da aula anterior, que falava sobre as grandes navegações, lá do século XV e século XVI. Falamos depois sobre a segunda fase do capitalismo, conhecida como o capitalismo industrial. E a terceira fase, conhecida aí como capitalismo financeiro. E a quarta fase agora sobre o capitalismo informacional. Então a gente já falou um pouquinho nas aulas anteriores sobre capitalismo comercial e capitalismo industrial. E hoje nós iremos abordar o financeiro e o informacional. Então fica de olho aí sobre a segunda revolução industrial. Então, com o desenvolvimento efetivo da atividade industrial, aconteceu aí, em diversas partes do mundo, os donos de meio de produção e capitais começaram a direcionar recursos aí, financeiros para o desvendamento e criação de novas tecnologias com o intuito de dinamizar e acelerar a produtividade e o lucro, que é o principal objetivo do capitalismo. Então vem aqui rapidinho comigo, sem perca de tempo. O que representa esse texto? É o seguinte, a gente sabe que o capitalismo ele foi se desenvolvendo e a indústria foi muito importante para o crescimento ainda maior do capitalismo. Então, a partir do dinheiro acumulado na segunda revolução industrial, na primeira revolução industrial, o capitalismo ele necessitou de expansão, de crescimento. Então, foi a partir dessa terceira fase do capitalismo que empresas começaram a se expandir para outras partes da Europa, outras partes do mundo começaram a crescer. Mas para crescer, precisavam de quê? De capital, de dinheiro a ser investido. E foi aí que começaram a surgir parcerias entre grandes industriais da época e instituições financeiras para financiar novos projetos para aumentar, vamos colocar, as instalações industriais. Então, essa fase, que é chamada do capitalismo terceira fase, é marcada aí pelo surgimento das instituições bancárias que começaram a investir em várias indústrias, conceder empréstimo, financiamento para o crescimento industrial. Então surge o chamado aí capitalismo financeiro. Volta lá. E aí, galera, ele é marcado pelo crescimento acelerado da economia. Iniciou na segunda metade do século XIX. Agora já não é mais primeira revolução industrial. Nessa fase do capitalismo, a gente tem a segunda revolução industrial. E temos formação de grandes empresas, porque começaram a receber financiamento das instituições financeiras. Nós temos aí indústrias crescendo, comércio aumentando, porque tiveram acesso a bancos e também às instituições financeiras. O capitalismo financeiro, ele é conhecido também, galera do 8º ano, aí, como capitalismo monopolista. É o sistema capitalista caracterizado pelo crescimento, pela especulação financeira, ações de empresa, juros, títulos de dívidas e outras formas de crédito começaram a ser fornecidas a partir da fase do capitalismo financeiro. Então, características agora do capitalismo financeiro, e nós temos aqui a segunda revolução industrial. Sabemos que a
Revolução Industrial, a partir da segunda fase, nós tivemos grandes transformações, principalmente quando a gente fala na estrutura industrial e também nas fontes de energia. Lá na primeira Revolução Industrial, nós tínhamos lá como fonte de energia o carvão mineral, mas a partir da segunda Revolução Industrial vai ter a hidrelétrica, petróleo, como fontes também de produção energética. Então, essa diversidade de energia possibilitou o quê? A produção em maior escala de novos produtos e certamente a indústria conseguiu garantir ainda mais o seu desenvolvimento a partir da segunda Revolução Industrial, porque eu tenho fontes aí mais com maior potencial energético e também a criação, a fabricação de novas tecnologias que contribuiu para aumentar a produção na segunda revolução. Foi nesse período que surgiram as indústrias metalúrgica, química, automobilística, na segunda fase da Revolução Industrial. E a segunda Revolução Industrial tem algo bem marcante, porque a primeira ela surgiu lá no século XVIII e ela ficou centralizada só na Inglaterra e em alguns países europeus também, com esse processo da primeira Revolução Industrial. Então, a partir da segunda Revolução Industrial, a gente tem o que a gente conhece, chamamos aí, a chamada descentralização da indústria. Descentralização para onde? Para novos países, aí, Estados Unidos, Japão, vivendo agora a fase industrial durante esse período da segunda Revolução Industrial. Também modais de transporte desenvolvido, como as ferrovias, começaram a ser desenvolvido aí outra forma, não mais somente a vapor, mas também agora na eletricidade, utilizando também esses modais de transporte dentro do continente europeu. A segunda Revolução Industrial também, nesse período do século XIX, nós tivemos um período chamado de imperialismo, neocolonialismo, que foi essa expansão agora de vários países europeus em direção ao continente africano, em busca de mercado consumidor e retirada de matérias-primas para o abastecimento lá da segunda Revolução Industrial. Então, esse momento aí de chegada na África, onde nós tínhamos várias nações disputando território, ficou conhecido como o imperialismo. E o território africano ele foi dividido em várias partes de acordo com o domínio de cada país. E essa divisão ficou conhecida como Partilha da África. O capitalismo informacional é a nossa atual fase do capitalismo. Ele vai ter início aí com a terceira Revolução Industrial. Então, iniciou a chamada Revolução Técnico-Científica ou Revolução Informacional, nessa atual fase do capitalismo. Essa etapa começou pós Segunda Guerra Mundial, mas se desenvolveu principalmente a partir dos anos 70 e 80. Beleza, galera? Então, a gente tem uma nova fase do capitalismo, que é a atual fase do capitalismo. Uma fase agora mais moderna, onde a gente tem indústrias de alta tecnologia, indústria de vários países espalhados pelo mundo. Por exemplo, dentro do Brasil, hoje você come aí na sua cidade, no seu local de vivência, produtos que não são produzidos lá no seu município. Às vezes vem até de outros países, assim como o Brasil. Exporta diversos produtos, como a soja, como a carne aqui de Rondônia, vai para a China, vai para outros países do mundo. Então a gente tem aí uma fase do capitalismo mais moderna, onde o mundo, de certa forma, está mais integrado naquele conteúdo que você já estudou sobre globalização, essa integração maior, essa comunicação mais veloz, esses modais de transporte mais modernos, favoreceram o quê? A expansão da indústria, favoreceram também o crescimento econômico dos países, porém, nem todos os países do mundo acompanharam esse mesmo desenvolvimento. Teve países que desenvolveram mais, como os países desenvolvidos, e teve países que desenvolvem menos, como os países subdesenvolvidos. Então, a gente vive aí uma fase do capitalismo informacional, esse capitalismo tecnológico, que é muito importante hoje para cada nação investir
na sua tecnologia para poder garantir espaço no mercado, no cenário internacional. Vamos lá na tela. Então, a partir dessa fase, nós temos aí o que, galera? Empresas, instituições, tecnologias que foram responsáveis pelo aumento da produção econômica e pela aceleração de fluxo de capitais, dinheiro em diversas partes do mundo, mercadorias. Por que as mercadorias conseguem chegar em vários mercados? Porque a gente tem hoje navios que têm uma maior velocidade, o modal de transporte aéreo, informações como internet, que consegue aí comunicação garantir uma integração maior entre diversas partes do mundo. Avanço tecnológico. Então, todo esse avanço tecnológico da comunicação, da indústria, acabaram potencializando o que ainda mais a produção da indústria e também o sistema financeiro. Os bancos conseguiram ganhar mais dinheiro porque começaram a conceder mais empréstimos para vários países, para várias pessoas. Então, o banco não concede, galera, empréstimo de graça. Tem toda uma taxa de juros que é cobrada quando alguém vai no banco em busca de um empréstimo. Então, as novas tecnologias no processo produtivo, a robótica, aumentaram o quê? A produtividade da indústria e também a diversificação de produtos. Nós temos aí, duas imagens bem bacanas apresentando para vocês aí, Revolução Industrial, lá na segunda fase da Revolução Industrial. Essa primeira imagem aqui falando como que era a produção. Olha, nós tínhamos aí uma esteira, que esse modelo de produção é chamado de Fordismo, onde aquele determinado cidadão, esse primeiro aqui, fazia todo o tempo a mesma atividade. É lógico que já se produzia muito desse modelo, aumentou muito a produção com a introdução dessa esteira dentro da indústria, mas nem se compara com a nossa atual fase da terceira revolução industrial dos países subdesenvolvidos, porque hoje já tem países vivendo a quarta revolução industrial, os países mais ricos. Mas a terceira revolução, ela é marcada aí pela robótica. Olha só, máquinas fazendo o trabalho da montagem em carro. Não é preciso ir por componente, por peça. Aqui não, nessa terceira revolução industrial, a máquina consegue muitas das vezes fazer todo o desenvolvimento daquele determinado produto. Nós temos aí essa imagem bem legal para vocês aí nas duas formas de produção. Uma na segunda revolução industrial, que já foi uma grande transformação dentro da indústria, e a nossa terceira revolução industrial. Pergunto para vocês, quem que produz mais? De uma forma mais veloz? Essa primeira imagem aqui, vamos colocar ela como A, ou a nossa segunda imagem aqui como B? Onde que eu tenho a maior produção? Em A ou em B? E aí, galera? Pergunta aí para o colega que está do seu lado, para alguém que está assistindo essa videoaula com você. Certamente em B a gente vai encontrar a produção bem maior quando a gente fala da indústria, porque a máquina trabalha mais rápido que o homem. Então ela foi programada, ela não tem cansaço, ela não tem fadiga, ela só precisa da manutenção. Porém, tem um lado aí meio triste, vem aqui comigo, quando a gente fala dessa transformação da indústria, a partir da terceira revolução industrial principalmente, porque essa máquina também, ela chegou no campo, e ela chegou nas grandes cidades, nos municípios, e muitas das vezes ela tem contribuído aí para aumentar a taxa de desemprego. Ou seja, as máquinas começam a substituir a mão de obra do homem, e ela começa a fazer todo o processo de trabalho. E essa substituição vai gerar o quê? O lá. Então a informação, ela permitiu o quê, galera? Essa integração, fluxo de capitais, correr-se sem a necessidade física do dinheiro. O que seria isso, professor? Hoje você paga pela internet, tem conta digital, tem cartão de crédito, você consegue comprar de diversas formas.
compra também com dinheiro, com real, com dólar, mas a gente sabe que no passado essa prática não funcionava com o dinheiro. Falei lá no início da aula para vocês, a forma de se vender, de trocar os produtos era o escambo. Hoje não, o setor financeiro, ele é um setor aí, ó, globalizado, onde a gente tem essa integração, essa relação econômica entre diversas partes do mundo de uma forma mais veloz. E tudo isso acaba contribuindo para o crescimento econômico dos países, as trocas comerciais. Isso é muito importante aí para a nossa sociedade atual. Beleza, galera? Voltando aqui rapidão para a gente fechar. Então, durante essa aula, nós fechamos aí, ó. Estudamos as fases do capitalismo. Estudamos nas aulas anteriores capitalismo comercial, capitalismo industrial e na aula de hoje a gente encerra aí com o capitalismo financeiro e o capitalismo informacional. Espero que você tenha anotado as principais características aí da fase do capitalismo. E não esqueça, o capitalismo tem como seu principal objetivo o lucro, a venda de seus produtos para o crescimento econômico das indústrias e também dos países. Beleza? Até a nossa próxima aula, galera. Valeu!